Boa. E após, como é que tá? Legal. Nossa, as aulas agora estão boas demais. Nossa, agora o finalzinho aí, o bicho pegou bom. Nossa, Que professor sensacional, tá? porque aí tá falando de clínica, né? Aí tá falando da coisa boa, tá falando do comportamento do terapeuta. Nossa, incrível, incrível. Falou algumas coisas que eu falei, caraca, umas sacadas de empatia, ele falando o perigo da empatia. É muito bom ter empatia, mas você projeta o que você passou na pessoa e você espera que Uhum. ela passe igual a você e ela tá lidando da maneira dela. Ela não Uhum. vai passar igual a você. A empatia ajuda, mas cuidado que ela pode atrapalhar se ela virar uma projeção. E se você Uhum. esperar que a pessoa, eu lidei dessa forma, então para todo mundo vai ser dessa mesma maneira. Achei umas sacadas assim, falei, caraca, eles fez todo sentido. Mas maneira, as aulas estão muito legais agora. Tem umas aulas mais difíceis, mas agora eu tô começando a ler o livro do Heráclito. Tô tentando ler, eu já li dois de manhã um capítulo, um meio capítulo para Uhum. cada capítulo fala de um tema do Jung, sabe? Aí eu falei, não, eu Legal. preciso, gente, pelo amor de Deus. Vai apertando agora, né? Precisa correr. Muito bem. Semana que vem a gente começa a entrar nas práticas. Legal. Eu pensei, porque a gente tem ainda para ver a questão de diagnóstico, né, dentro do paradigma que nós Sim, estamos construindo aqui, né, e relação terapêutica, essa parte mais do encontro clínico, né, que a gente vai ver. Mas como a gente já está vendo um monte de teoria, acho que vamos mudar um pouco e ir mais para questões práticas, assim, né, eu acho legal. que vai ser legal também. E aí, para o nosso próximo Vá. encontro, como primeira prática, nós vamos falar sobre sonhos, tá? Legal. Já que tu tá trazendo bastante sonhos aí, Ou o sonho é porque é muito interessante mesmo. É uma puta porta pro inconsciente. É muito interessante. é bem Na interessante. faculdade ele faz um negócio muito complexo, mas a gente vai fazer um negócio mais objetivo, né? Ah, não, sim, bem, bem mais objetivo, que é o Nossa, que de gente, é fato muito. Não, é importa na incrível, clínica. lindo, lindo. Vamos pegar todos os símbolos. Cada símbolo tem que ter 2.000 referências pela Luiz. Ah, não, não, Eu não. falei, gente. Aí você dorme quando? Você vive quando? Você não vive mais. É isso que vocês estão me falando. Ah, tu vai estudando ao longo do Não, tempo, mas Segunda na vontade. parte clínica ali não precisa. Olha o sonho que tu trouxe, olha o quão interessante foi o que a gente desenvolveu com o sonho, né? Te ajudou Sim, a prestar atenção em certas coisas, tudo, né? não dá para tratar tudo. Você vai pegar algum ponto para que. Eles sempre falam também, É, para que serve para onde você está indo. Sempre leva para algum exatamente. lugar. É olhar para isso e seguir, né? Não tem É. um. Nossa. Lógico que depois tu vai ali estudando contos de fada, É, mitologias, legal. religiões comparadas, né? Lógico que com o tempo tu vai ampliando mais o teu olhar, mas a gente Aham, precisa de uma base para começar e que já é assertiva para o processo terapêutico, é isso que importa, também concordo. né? Concordo. Mas vamos olhar para o nosso próximo encontro, já vamos entrar nos sonhos. Tá. Beleza, senhorita? Então, Beleza. seguimos aqui, nós estávamos conversando sobre, né, a vocação, né? Sim. E finalizamos nosso último encontro ali falando dos quatro pilares, né, que compõem a, né, o nosso entendimento sobre a vocação, ou seja, os quatro pilares, quando a gente presta atenção neles, a gente se debruça em cima deles, ele vai revelando para nós, né, um caminho que está mais alinhado com a nossa essência, com o nosso ser, que é o que a gente vem desenvolvendo aqui, que está mais alinhado com a atualização da nossa potência, né? O que a atualização para Aristóteles é aquele movimento de revelar, né, a substância que nós somos, né? As características que nos torna uma pessoa, um indivíduo maduro, tá? Então, os quatro pilares são os talentos, né, a visão de mundo. Aqui eu coloquei antes, na visão de mundo, eu tinha colocado valores,
mas fazendo os slides eu resolvi mudar para a visão de mundo que engloba os valores também. Mas daí a gente vai Tá. falar mais depois. O espaço de desenvolvimento e a ferida sagrada. Então, no encontro de hoje, a gente vai falar sobre esses pilares, tá? Ah, legal. E daí, depois eu te mando lá o A questionário vocação. para tu Fechando. refletir aí como tema de casa para a semana, tá? Legal. O que que é interessante também a gente parar para pensar, tá? Vai ter pessoas que esses quatro pilares são mais visíveis. Tem outras pessoas Tá. que não é tão visível, que daí entra naquele tipo de pessoa, ou seja, o nível que a pessoa está de consciência no mundo, na existência, que é aquelas pessoas, tem pessoas que conseguem ser mais profunda, né, em si mesma, diante da realidade, que são pessoas mais maduras, e tem aquelas pessoas que ainda estão vivendo, que é o seu nível existencial, que estão vivendo mais na superficialidade, que tem uma conexão mais com a matéria, né, com questões materiais, de sobrevivência, né? Então essas pessoas ainda não têm muito desperta essa necessidade, a pessoa, apesar de ser latente, né? Mas conscientemente ainda não tem muito desperto essa necessidade de se debruçar nesses assuntos, tá? Então vai ter pessoas que a gente vai perceber que é interessante até de dar esse questionário para ela fazer, mas o que eu quero chamar a atenção é a importância de a gente compreender esses quatro pilares, é que nós, como terapeutas, não precisamos dar um questionário para a pessoa fazer. Se eu tenho consciência e clareza desses pilares. Porque se eu tenho clareza de talentos, o que que são talentos, a importância dos talentos, eu vou trazer em algum momento essas reflexões sobre talentos, sobre visão de mundo, sobre paixões, aquilo que prende atenção, né, sobre ressignificação da ferida no processo terapêutico, né? Então, Aham. e se torna mais orgânico, eu não preciso parar para fazer um questionário. Às vezes é interessante, e aí isso vai de Aham. caso para caso, né? Às vezes quando não é muito latente, quando ainda está muito difícil de... Perdido, desorientado, assim, né, É, nesse lugar. daí tu Eu até não sei, bota não no sei, não sei. questionário, tá? Mas se Certo. não, tu vai de forma orgânica construindo esses pilares na terapia, Sim. junto com a queixa do interagente, as demandas internas, né? Então a terapia vai nos guiando também para trabalhar com essas questões da vocação, certo? Aham. Então vamos lá. Então, começando pelos talentos, o talento ou potencial refere-se à habilidade inata que possuímos para realizar determinadas atividades. Em essência, o talento atua como um instrumento fundamental na ação do ser, sendo em seu nível mais profundo a via pela qual se manifesta o nosso dom espiritual. É através dessa expressão que conseguimos conectar nossas habilidades únicas ao propósito maior de nossa existência. A questão aqui do dom espiritual, que, o que que isso significa? É a via que nos leva a uma conexão espiritual no dia a dia, né? Uma conexão a gente sente com algo maior, né? Que nem a gente vai ver no espaço de desenvolvimento, que é quando a gente se sente mais conectado com a vida, mais no flow, né? A gente se sente mais fluindo, tá? Então, quando dentro das tradições espirituais, principalmente no catolicismo, que fala mais sobre isso, no espiritismo não lembro se fala muito, mas não está relacionado com os dons da mediunidade, tá? Mas também Ah, sim, sim, sim. pode Imagino que ser não. que esteja, né? Mas são justamente esses potenciais que nós temos, que nós conseguimos empregar no dia a dia e que quando a gente emprega esses potenciais, a gente se sente mais pertencente na vida, mais instalado na realidade, a vida flui mais, tá? É Isso algo também que você consegue ver com,
já vem meio que um pouco também na criança, né? Já vem, você já consegue ver uma. Ah, ela vai fazer várias atividades quando criança, mas tem algumas você vai falar, puxa, aqui ela é um pouco melhor no Uhum. esporte, às vezes, você fala, você consegue ver que ela tem aptidão para algum esporte. Você não sabe qual esporte, mas ela tem É, aptidão. Ou exatamente. para pintura, ela, oh, nossa, parece que ela gosta de um pouco mais disso. Uhum. Algo, não, lógico que criança tem uma limitação, né, que a gente dá de atividades, mas eu acho que já começa a ver por ali, né? É, exatamente. Né? Ah, às vezes tem as crianças, né, de 2 aninhos. Vamos pegar aqui, tem a Isabela, que tem 2 aninhos, e tem Sim. a Pamela, que é a menininha que a A Isabela minha. brinca aqui, a nossa vizinha, que tem 2 aninhos também, né? Certo. E 2 aninhos, por mais que sejam pais diferentes, tudo, mas tem as questões básicas dos 2 aninhos, que é brincar, né? Tem os brinquedinhos, que é comum, né? Nos 2 aninhos. Às vezes tu vê, eu boto um desenho para assistir, né? É Uhum, uhum. normal. Mas tem coisas que chamam atenção, que é diferente de uma criança para outra. A gente pega a Pamela, tu tem que ver a destreza que ela tem com bola. Olha Por que exemplo, com interessante. bola no pé, não é nem na mão, né? Aham. Por exemplo, uma criança de 2 anos que não tem a destreza da Pamela, que é uma criança normal, assim, né? O que que ela faz com a bola? Ela vai e tenta dar um chute. Às vezes chuta e passa o pé por cima da bola, meio que cai, né? Aham. Mas só dá um chute, pega a bola com a mão, bota a bola na frente do pé e empurra a bola com o pé. O que que a Pamela faz? Bota a bola no chão e sai conduzindo a bola. Aham. Isso não é normal para uma criança de 2 anos. Aham. É uma aptidão, já é uma predisposição ali, né? Já se percebe uma predisposição. Se isso vai se mostrar como de fato um talento, né? É difícil. E isso com o tempo vai dizer, porque às vezes pode ser só um desenvolvimento motor acima da média. Então, tudo Aham, ok, aham. né? Agora a gente pega a Isabela comparado a Pamela, né? A Isabela, a gente percebe que, diferente da Pamela, que ela não mostra os mesmos interesses, mas a gente percebe ela com muito interesse, por exemplo, em coisas do espaço, Ai, que bonitinho, aham. avião, foguete, Via Láctea, Aham. são palavras que ela já desenvolve com mais facilidade e interesse, Interessante. curiosidade Não. por aquilo ali, né? E a gente Isso é. mostra para Pamela, fala, olha a lua, não sei, ela nem dá bola, É, né? é isso, tem criança. É disso, é dessa conexão, de tipo assim, às vezes você expor a criança a várias coisas, mas tem coisa que ela pega, ela, nossa, não quero saber mais. Né? Mas como é? Mas me mostra. Ah, nossa, Uhum. legal. É desse lugar mesmo. A lua. Ah, foda-se. É tipo. Exatamente. Né? Eu lembro lá quando a gente morava no apartamento, tem a brinquedoteca, né? Essa linha de brinquedos ali, e tem vários Aham. livros na brinquedoteca. Daí a Isabela, quando começou a se interessar por historinhas, né? A gente botava os livros em cima da mesa e ela ali escolhia um livro para a gente ler com ela, para ela, né? Não com ela, porque ela não sabe ler ainda. Sim. E aí eu nem sabia que tinha, eu só botei os livros ali, né? E esperei ela escolher. Me sentei ali, ela estava ali olhando os livros. O livro que ela me trouxe era um livro sobre o universo, Caraca, que loucura, né? né? Falava sobre os planetas, sobre a Via Láctea, sobre espaçonave, sobre astronauta, né? Dentre todos os livros que tinha ali, ela trazia aquele ali. E aí a gente ia na brinquedoteca, ela só queria saber daquele livro, não queria saber dos outros, Olha. né? Não, é inato mesmo. É alguma coisa Então, dela que ela vai. Faz sentido, faz sentido. né? Então, qual é o papel dos pais nesse ponto? Não quer dizer que a gente já tem que, então ela vai querer fazer engenharia Astronomia. aeronáutica, vai ser uma Pode pilota, ser. vai não sei o quê, Aham. blá, blá, blá. Não, qual é o nosso papel? É a gente começar a ficar atento. Olha, ela tá. A gente percebe que ela tem essas características, a atenção dela, a curiosidade dela pende mais para cá, né? A gente vai incentivando. A Com prima da certeza. Tami comprou aqueles astronautinha que emite na parede, né, a imagem de constelação, de Ah, estrelas, que legal. né?
Daí ela fica assim, nossa, né? Cantada. Então a gente vai estimulando, a gente percebe, ó, ela gosta disso, vamos estimulando, né? Para a gente ver aonde que depois vai se afunilando. Uhum, Esse é o uhum. movimento, né? Que é diferente dos pais que E não observam nutrindo, essas e coisas. nutrindo as portas que abrem, né? E nutrindo, e nutrindo, e nutrindo. E aí o que ela vai fazer com isso é uma escolha da criança, do humano ali, né? Exatamente, Mas ir exatamente. nutrindo esses talentos desde criança, tipo, puxa, tem aptidão com bicicleta, tem aptidão com bola, tem aptidão com um tema específico, vai nutrindo. É, E aí exatamente. tudo contribui para a evolução do humano, né? Tudo contribui direta e indiretamente, né? Uhum. É. Que é diferente daqueles pais que não observam isso e coloca a criança naquilo que ele julga que vai ser o Ah, melhor. né? Não, naquilo que ele gostaria que a criança fosse, naquilo que ele Exatamente, naquilo que ele é outro lugar, né? É o lugar exatamente. de realizar através dos filhos, né? Né? Tentar, né? E vai frustrar isso aí. Dá certo, É. não. Então, é interessante de observar isso, certo? Sim. Então, aqui, para a gente pontuar o talento, o nosso potencial é aquela ferramenta que a gente traz, onde o nosso ser, a nossa substância, a nossa essência vai se manifestar de uma forma mais plena, né? Que vai nos conectar com a vida de uma forma mais profunda, certo? Uhum. Então, aqui eu vou trazer algumas ideias de potenciais talentos, porque normalmente quando a gente pensa em talento, potencial, a gente pensa dons artísticos, né? Música, pintura, né? Só isso. Mas não, tem outras coisas aqui. Então, eu vou trazer alguns exemplos só para ampliar a nossa Claro. cabeça. Então, Então, né? por exemplo, um talento, um potencial, um talento de liderança, né? Que envolve Aham. capacidade de inspirar, orientar grupos, né? Em direção a objetivos comuns, né? Então, a gente observa aquelas crianças, adolescentes que têm já uma liderança nata, né? Nossa, isso daí é muito legal, né? Uma coisa que a gente, quando vê na criança, a gente às vezes acaba abafando, né? A minha filhadinha aqui, ela é líder nata, só que ela É, tem 3 anos, né? Nossa, ela bota ordem em todo mundo e todo mundo aí, o pai dela, não faz isso, filha, você não pode mandar em todo mundo. Ela bota ordem na galera do sim. peru. Mas é É, interessante, porque você pode guiar, às vezes, dar material, dar instrução, né? vai lapidando, exatamente. Vamos liderar com Jesus. Boa, Léo. Né? Outro tipo de talento, oratória, né? Que nos permite transmitir ideias de maneira clara, persuasiva, né? Então, uma pessoa que tem uma boa oratória, além de transmitir as coisas de forma clara, né? Ela consegue conectar as pessoas àquela ideia. Lógico que qualquer talento tu pode usar para o bem ou para o mal, né? Então, a Assim, persuasão aqui não significa algo negativo, mas significa que tu consegue inspirar o outro com aquilo que tu está comunicando também, né? A pessoa sai dali entusiasmada, inspirada, motivada, né? uhum, Então, vai também da intenção do orador. com certeza. Uma forma de talento escutativa, né? Uma pessoa ali que está atento ao outro, né, que está ali para, né, acolher o que o outro está dizendo, valorizando, né, a ideia, o íntimo daquela pessoa, né, e que é essencial para a construção de relacionamentos sólidos, empáticos, né? Então, uma escutativa para um terapeuta é fundamental ter esse talento. Sem esse talento, tu não se desenvolve como Não vira terapeuta, terapeuta. Melhor né? seguir outra opção. Então, isso é importante, né? A organização, uma pessoa que tem essa habilidade, facilita a gestão de projetos, né? Consegue aproveitar melhor o tempo das coisas, né? Escrita, né? Serve como meio de comunicação, expressão criativa, senso estético, né? É fundamental para apreciação e criação de obras de arte, como também manifestar o belo em suas diferentes formas, né? Habilidades manuais,
né, que pode abranger desde marcenaria, culinária, né, que sempre vai mostrar uma destreza física e criatividade, né, em relação a essa destreza física. Curiosidade, né, uma pessoa curiosa, né, que pode levar, por exemplo, uma capacidade de pesquisa, né, Imaginei isso. que são talentos que alimentam o conhecimento, a inovação, contribuindo para o avanço da sociedade, né? Então, aqui algumas ideias, né, de talentos, e percebo que aqui eu não estou tentando direcionar para uma profissão, Não, 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 não. né? São habilidades mesmo, São né? São. habilidades, né? Que depois a pessoa vai direcionar isso para uma profissão, e aí nós vamos Sim. olhar depois quando a gente falar do espaço de desenvolvimento, tá? Aham. É interessantíssimo, porque quando eu penso em talento, às vezes eu vou mais pro material, né? Sei lá, é muito limitada a visão. Agora você ampliou, porque faz todo sentido, talento de liderança. Pô, legal. Pô, se a criança tem isso, vamos tentar trabalhar isso de alguma maneira. Como que ela É um lidera? Como potencial, que a gente pode ajudar ela a isso? Vamos fazer brincadeiras que incentivam isso, mas com amor. E aí você né? pode muito legal, muito legal. Oratória, tudo. Oratória, a criança fala demais. Fala, puxa, então já vamos, vamos aproveitar as crianças que não param de falar aqui. Vamos fazer, filho, palestra aqui, vamos, que isso daí no futuro é muito top. É que às vezes quando é criança, seu pai não sabe guiar, ele é annoying, né? Ele enche o saco um pouquinho. Fala, nossa, criança, mas se souber olhar para o futuro e falar, não, dá para guiar, dá para. Né? Nossa, é muito interessante. Exatamente. Só preciso mandar aqui uma mensagem para também Ah, rapidinho. esse café tá muito ruim, assim. Deu. Mas é isso aí, por exemplo, eu atendo um rapaz que ele estava querendo empreender, né, que montar uma empresa com um amigo, Uhum. e essa empresa não ia para frente, né? E a gente olhava tudo, tudo, tudo. E aí teve uma hora que eu tive que ser sincero para ele. Conta, Léo. Olha, eu vou trazer uma reflexão, não quer dizer que, né, que é para a gente olhar para esse ponto. E falei para ele, Aham. tu se vê tendo característica de empreendedor? Porque como terapeuta, olhando o movimento dele, ele não tem esse potencial de empreender. Porque para tu empreender, tu tem que ter características. Tu tem que ter proatividade, organização, disciplina, né? Aham. Criatividade no que tu vai empreender, né? A proatividade, tu tem que, né, correr atrás, os outros, né? Não vão correr atrás para Sei. ti. E aí não Ah, tem não, essas é tudo. É características. nas tuas costas ali, não tem pra onde É, correr. exatamente. Ele não tem essas características. Ele tem característica de ser CLT, né? E aí ele olhou, pois é, Léo, não tem muito isso. E aí na outra semana ele veio, Léo, eu vou voltar para a faculdade. Acho que vai ser melhor. É, vai ser melhor, né? E Não, mas é melhor justamente. Oi, saber pode do que falar? ficar batendo cabeça, né? Sim, Pode falar. exatamente. Tava E a terminando meu raciocínio. faculdade ele tinha trancado e era justamente a faculdade que estava relacionado com os talentos dele, Olha que interessante. Às vezes ele. né? Que é essa área de programação, de computação, Ah, estouro. né? Não, perfeito. Puta profissão boa. Pode E trabalhar até ele de queria casa. fazer, ele queria Boa. empreender, sabe com o quê? Ele E queria lá vai. empreender Lá vai. montando uma empresa de, como é que é, de barman para festas e eventos. Ixi, Maria. Completamente diferente. Completamente. Então, onde é que Um veio é isso? Da introvertido, o família outro dele, é introvertido. né? É, dois perfis completamente diferentes. Você vai trabalhar todo final de semana, esquece sua família, esquece suas festas, seu casamento da família. Nossa, amor, ó, Deus do céu, abençoa. Olha, empresa, gente, pensa duas, três vezes. Vamos com calma. É, É muito bom empreender, mas tem que estar muito vinculado com o seu talento, com a sua aptidão, porque o negócio vai arder. Tô brincando. exatamente. Né? Então, aqui tinha dois erros. Uma era empreender, que não era da característica dele, Tá, e sim, empreender com bebidas que também não fazia sentido. é da essência dele. Se ele fosse para esse É, lado, ele é. não estaria atualizando a potência dele, né?
E Faz aí todo ele sentido. voltou para a Mas aí não tem nem faculdade, energia vital, você vê que as coisas não funcionam, né? não É funciona, muito louco exatamente. isso, porque não tem muito propósito. Aí ele faz esforço. Você fala assim, nossa, mas parece que não tá crescendo, não tá. Porque não tá ali no seu eixo de potencial. Não tem um É, porquê você tá ali. é. Não está no eixo central Só do um ser. minutinho. Não, mas... Perfeito. Já resolve isso aí, vida. Tá bom, meu amor. Beijo. Tá bom, meu amor. Pronto, Léo. É isso aí, não faz parte do eixo central do ser dele, né? Então ele não vai ter Não tem a nem energia força de vital, né? O mesmo vontade. tem vontade, mas não tem energia, não sei. Ou é uma vontade mais social, né? De tipo, pertencer ao meio, a se mostrar pro meio, Né? talvez. Tem muita gente que fala assim, ó, a gente passa por muita gente que fala assim, nossa, meu sonho, eu queria abrir tanto negócio, eu queria fazer tal coisa, eu queria, e nunca faz. E nunca vai, e nunca dá. Gente, estranho, né? Quando você fala uma coisa, você vai, tenta fazer. Mas às vezes não é da pessoa, é só ela fala pra pertencer. Já Né? que vocês têm, eu quero falar para pertencer aqui também, porque eu também posso. Exatamente. Enfim. Então, cada um desses talentos tem o potencial de ser desenvolvido e aprimorado, enriquecendo não apenas a vida do indivíduo, mas também a comunidade em que ele está inserido. Né? Hum. Daí eu trago essa figura aqui, que é justamente o servir. Né? A palavra servir é justamente isso, é deixar o ser vir, né? O ser vir à realidade, vir à tona. Então, todo movimento do ser é um ato de servir. Quando nós vamos despertando cada vez mais a nossa substância, né? Nós cada vez mais vamos em direção ao outro. Cada vez mais vem esse movimento de servir, né? Então, aqui a gente entra no espaço do desenvolvimento, que é o outro pilar da vocação, e que se refere a tudo que te inspira e que aguça a curiosidade. Ele faz entrar no estado de flow, fluxo, que é quando, ao estar conectado com um tema inspirador, uma prática específica, você perde a noção de espaço e tempo. Então, deixa eu só ir para o próximo slide, que daí eu desenvolvo mais isso aqui. O espaço de desenvolvimento é um ambiente propício ao crescimento pessoal e profissional, onde você pode moldar a visão de mundo que acredita e deseja viver. Nesse espaço, não apenas reflete suas crenças e valores mais profundos, mas também se trabalha ativamente na construção de um futuro que ressoa com essas convicções. Então, aqui a gente entra na visão de mundo, que é o terceiro pilar, né? Terceiro, quarto, não tem uma sequência, né? Mas que é um dos pilares, né? Ou seja, então eu tenho um talento. Então vamos Uhum. pegar, né? Vários, né? Então eu tenho, por exemplo, esse potencial da escutativa, né? Da curiosidade, do cuidado, né? De curiosidade da mente humana, de conhecer o desenvolvimento humano, né? Querer ajudar o outro, esse cuidado, nessa escuta Uhum. atenta. Então são potenciais que eu reconheço em mim. Mas esses potenciais eu posso utilizar em vários lugares, não só necessariamente dentro de um consultório de terapia, Justo. né? Uhum. Assim como Uhum. qualquer outro potencial. Vamos pegar, por exemplo, o meu primo que tem um potencial mais que é o mais clássico, né, de música, né? Ele é um baita músico, né? Ele aprendeu a tocar sozinho, ele toca violão, toca teclado, toca bateria, né? O que tu dá para ele, mesmo se ele nunca tocou, ele vai arranhar alguma coisa ali, Da né? Ele hora. vai, ele vai escutando as notas daquele instrumento, opa, se eu apertar aqui, apertar ali, vai dar aquela música. E ele vai criando ali, né? Lógico, Aham. dentro de um movimento natural, ele já tocou em várias bandas, já teve a banda dele, né? Tudo. Mas aonde ele se desenvolveu? Veja bem, música. Qual é a profissão dele? Aonde que de fato ele
aprofundou esse talento potencial dele depois que ele fez a faculdade de música. Ele fez uma especialização, uma pós-graduação em musicoterapia, Ah, que bonitinho. Legal, legal. É que, né? coitado, músico, né? Não é uma profissão tão bonita e ingrata. E é ali que ele, opa, esse é o meu caminho da Legal. música, não é Nem sabia banda, que existia isso, mas faz todo sentido. né? A banda, onde é que estava a banda? O pai dele que também era músico e tocava em banda, né? Mas qual era o caminho dele? Qual era o espaço do desenvolvimento desse potencial dele? Não era banda, era musicoterapia. Era ajudar o outro através da música, o Que cuidado bonito. com o outro, né? E ali ele começou a construir essa visão que ele tem de mundo, né? O mundo que ele quer viver, né? O mundo que Aham. ele gostaria de fazer parte de estar construindo, né? E dentro desse ambiente da musicoterapia, qual é o mundo que ele quer construir, que ele quer viver? Ele ajuda muito autistas, Ai, que que é a bonito. paixão dele, Que interessante. né? Muito interessante. Então, então isso é interessante, né? De entender esse espaço do desenvolvimento, porque senão fica muito genérico, né? Mas a gente não percebe que dentro de potenciais existe todo um universo de desenvolvimento, e dentro desse universo de desenvolvimento vai ter um ou dois que vai me chamar atenção. Por quê? Porque isso que me chama atenção faz parte do mundo que eu quero construir. E que dentro desse mundo tem valores que são importantes para mim, que está conectado com o meu espírito. Dentro, desculpa, dentro de uma linguagem, por exemplo, espírita, né, pegando o teu contexto, né, é de tu perceber, né, de tu sentir o chamado do teu projeto que tu fez antes de encarnar. Como é que a gente entende qual é o nosso projeto de encarnação? É justamente a gente percebendo aquele universo, aquele espaço que me desperta mais atenção, que me desperta mais a curiosidade, que quando eu estou nele, eu perco a noção do tempo, eu consigo enfrentar os desafios, eu quero me melhorar para cada vez mais me aprofundar naquele universo, né? E aí nós vamos afunilando, né? E descobrindo qual é o nosso mundo. Então, por exemplo, dentro do exemplo próprio que eu estava dando antes de ir para o meu primo, né? Bom, eu tenho a questão de curiosidade, de querer ajudar, né? Sou uma pessoa que escuta muito, né? E isso reforça por ser introvertido também, né? Então, é muito fácil as pessoas estar à minha volta falando sobre a sua própria vida, porque eu tenho esse interesse, eu estou sempre ali, é uma coisa que me aguça a curiosidade. Só que dentro disso, aonde que me inspira a desenvolver os meus potenciais, né? Tem dois caminhos que por mais que eu tente desviar, eles sempre vão me puxar de volta, que é justamente o desenvolvimento humano dentro dos aspectos psicoemocionais e espirituais, né? Então é sempre onde eu estou fluindo. É no desenvolvimento espiritual, né, mais pessoal, é no Aham. desenvolvimento, né, da psicológica, psicoemocional, ajudando as pessoas dentro do consultório, com a psicoterapia, né? Então, esse é o meu espaço de desenvolvimento dos meus dons e talentos. Eu tenho outras habilidades? Tenho, né? Sim. Mas aonde eu percebo que é onde a minha vida flui, né, é nesse lugar. O resto é hobby. Aí a gente começa a diferenciar o que é vocação e que pode se tornar uma profissão do hobby. Por exemplo, eu tenho habilidade, aí talvez seja uma questão da família, né, par de pai, eu também toco violão, né? Eu Ah, também tenho essa interessante. habilidade, Aham. mas não é o meu caminho.
É um hobby. Sim, Ah, sim. eu adoro cozinhar. É uma coisa que vem também da família par de mãe, né? Mas é um hobby. Eu tentei, inclusive, até abrir a pizzaria. Já trabalhei Sim, também em restaurantes, mas não é o meu caminho. é, Não é. fluiu, Sim, sim. entende? E aí vem a vida, né? O plano espiritual e te dá um puxão de orelha. Volta, Não volta. era isso aqui. Pode experimentar, mas não é isso aqui, não. É, vai, mas não vai muito. Senão tu vai se atrapalhar nessa existência. Cumpre com o teu projeto, né? Para não perder essa encarnação, tem que repetir de novo o ano, Né, né? É que né? às vezes entra num platô, né, num lugar de estagnação, a gente quer buscar algo mais, algo além. Às vezes dá para fazer grandes projetos dentro do que a gente faz, né? É que cada momento da vida É, é uma coisa, né? E outra, a gente não precisa ser uma coisa só também, né? O que é muito bom, né? Como você falou, então, tem dá pra desenvolver vários hobbies, dá para ter duas profissões, dependendo do jeito que for, lógico. Tem que ver se tá. exatamente. Na Austrália é mais comum, né? E no Brasil não é tanto. É, Mas aqui é mais comum você ter, tipo, ah, eu faço isso e faço isso. é. Quando tu E- vai pensar em desenvolver duas profissões, por exemplo, dois trabalhos, dentro de, lógico, né, uma questão por sobrevivência, tu tem a possibilidade de, né, construir duas carreiras, mas se tiver mais alinhado com os teus potenciais ou uma complementa a outra, é melhor ainda. Ah, Mais sim, flui, né? Eu, sim. por exemplo, eu tenho dois trabalhos, né? Eu atendo e dou aula. Sim, Uma sim. Não, coisa está total, alinhada faz com a total outra, sentido. Total né? sentido. Isso, conversou, é isso, é disso. É disso. Faz total Daí tu sentido. consegue aprofundar as coisas, né? E um complementa o outro, né? Aham, aham. Não, aí se conversa. E não fica, você não tem limitação, né? Tipo assim, você pode. Exatamente, né? Então, isso é o espaço de desenvolvimento. Eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu botei, Ah, tá? Mas só continuando aqui, é nesse pilar da vocação que você tem a oportunidade de explorar e cultivar seus talentos e potenciais, utilizando-os como ferramentas para concretizar as suas aspirações. Esse processo envolve não apenas a prática e o aprimoramento das habilidades que você já possui, mas também a abertura, para aprender novas competências que podem expandir suas capacidades, né? Então, o espaço de desenvolvimento, além de refinar os teus talentos, tu vai aprender habilidades novas que vai potencializar a tua vocação, que vai potencializar os teus talentos, né? Então, por exemplo, meu primo, o talento dele principal é a música, né? Mas quando ele fez a musicoterapia, ele precisou aprender habilidades que na formação como músico ele não teve, sim, sim. né? Então ele teve que aprender habilidades do cuidado, da atenção, né? De recursos terapêuticos que antes ele nunca teve acesso, e que tudo isso culminou para fortalecer o desenvolvimento da vocação dele, né? Então tem questões que é de dentro para fora e tem questões que nós assimilamos, internalizamos e aquilo passa a ser nosso também. E que não é porque vem de fora para dentro que não é importante, é importantíssimo, Sim, sim, né? sim. Então, isso faz parte desse espaço de desenvolvimento, tá? Então, o espaço de desenvolvimento pode ser, por exemplo, o esporte, um estilo musical. Aqui é a questão do estilo musical, por exemplo, eu quero me desenvolver no piano, né? Mas eu não gosto de música clássica. Eu não consigo me desenvolver com música clássica. Eu sou mais da bossa nova, do MPB. Ali eu vou conseguir me desenvolver ainda mais, né? Então, por exemplo, eu amo espiritualidade, mas qual é o caminho espiritual que
se conecta mais Imóvel. comigo, Sim, né? sim. Então isso também é importante afunilar, né? Ah, eu Ah, gosto de tudo. Bom, eu, por exemplo, né, eu tenho um olhar integrado sobre a religião, né? Então, eu não consigo negar, por exemplo, o muçulmano, o cristianismo, o budismo, o islamismo, né? O hinduísmo, né? Para mim, né, tem ensinamentos e questões importantíssimas para o nosso crescimento. aham, Uma religião não exclui a outra, né? Tudo é integrado, mas aham. se eu não vou conseguir percorrer todas as religiões. Não tem como. Senão tu não aprofunda, tu não se É, desenvolve, né? nenhuma, aham. Vai ter aquela que vai te chamar mais atenção. Dentro do universo da psicologia, da psicoterapia, das terapias, vai ter aquele universo que vai te chamar mais atenção. Não tem Uhum, como uhum. tu fazer tudo, tu aprofundar em tudo, né? Tu vai eleger uma linha onde tu vai aprofundar, mas com um olhar integrativo, tu vai estudar um pouco determinado autor, depois tu vai para um outro autor, para agregar conhecimentos. Mas não Sim, quer dizer que sim, tu sim. vai aprofundar em toda a biografia daquele autor, não tem como. Eu também acho complicado. É, até porque você tem mais afinidade com algumas coisas do que com outras. É bom você saber e entender de tudo um pouco, mas você vai ter seu caminho de afinidade. É difícil não É, ter, né? Onde você tem energia, fala assim, puxa, aqui eu gosto de ler que eu perco até o horário. Aí no outro, fala assim, nossa, eu gosto, mas, né, mais ou menos, né? exatamente. Então faz parte do espaço de desenvolvimento essa questão, né, de ir afunilando o universo. Ah, eu amo esporte, sou um atleta. Tá, mas qual é o esporte? Tem, Né? sim. Tem aquele esporte que tu tem mais afinidade, né? Os outros, bom, os outros tu faz como um hobby, tu pratica um pouco, show de bola. Mas vai ter aquele que tu vai aprofundar, né? Então isso para Sim. tudo. Então, espaço de desenvolvimento, filosofia, espiritualidade, alimentação, viagens, cultura, né, natureza, matemática, computação, robótica, saúde, física, psicoemocional. Então, são áreas, grandes áreas do conhecimento, né, e que nos chama atenção. Então, cada uma dessas áreas oferece um vasto campo para o autodescobrimento e o desenvolvimento de habilidades únicas e a construção da visão de mundo que cada um traz dentro de si, né? Teve uma pessoa que eu atendia, desculpa, só vendo a resposta da Tami ali que eu perguntei se ela já estava vindo. Tinha uma pessoa que eu atendia que ela trabalhava em eventos, né? Eventos tipo de Jura? eventos de imobiliárias, né? Tá. Empreendimentos imobiliários, né? Recebia os clientes, tudo, fazia aquela recepção, né? Ah, tá, tá. Ela trabalhava mais nesse setor, assim. E ela começou a terapia porque ela estava se sentindo vazia, sem norte, né, angustiada, porque estava sentindo que o tempo estava passando, e ela não estava, né, desenvolvendo nada para a vida dela. E aí a gente eu comecei a perguntar, tá, mas o que que tu gosta? O que que te inspira? Quais são as tuas paixões? Né? O que que quando de repente tu tá ali estudando, lendo, vendo vídeos, né? E aí as respostas dela ia sempre para essa questão de conhecer novas culturas, viagens, né? E aí ela começou a perceber que isso é um ponto que chamava muita atenção para ela e ela perdia a noção de tempo com aquilo ali, né? E aí começou a vir a possibilidade dela fazer uma faculdade de turismo, Uhum. por exemplo, né? E aí a gente começou a trabalhar as questões do eixo central de conflito dela, crenças, né? Porque no turismo não é profissão, o turismo vai trabalhar só num Ah, hotel, verdade, verdade. né? É, É.
que vê a questão de turismo só com hotelaria, essas coisas, né? E aí a gente começou a trabalhar isso até que ela resolveu, não, vou fazer faculdade de turismo, né? E hoje ela fez a faculdade de turismo, hoje não, já faz anos, né? Que ela fez a faculdade de turismo, começou a viajar o mundo, né? Ai, que Começou a interessante. postar essas viagens, né? E hoje ela faz consultoria personalizada para pessoas que querem fazer mochilão, que quer conhecer lugares, né? Daí ela conecta empresas, né? Agências de viagens, né? Ajuda a construir os pacotes de viagens. Ela se achou, ela ama fazer isso. Que interessante, né? E você falaria, nossa, e é assim, né? Não cabe a nós, mas é um percurso diferente, né? Tipo assim, mas muito interessante. Que fazia sentido, porque você falou assim, eu gosto de viagem. Falou, fudeu. Fudeu, eu gosto de viagem. Aí falou assim, né? Qual que é a profissão? E aí fez todo sentido, né? O turismo Né? e tal, né? Você encontrar um caminho, né? Dentro daquilo. Porque tem coisa que parece que não vira profissão, mas pode virar. Pode virar. Tudo pode, né? Na real, né? Exatamente. E ela tem o perfil de empreendedora, ela é proativa, ela é extrovertida, né? Então, ela foi descobrindo os talentos dela, foi descobrindo o que inspirava e foi Da hora. construindo esse mundo que ela gostaria de viver, porque ela tem algo a oferecer a esse mundo, a esse universo, né? Sim, Ah, sim, faz. assim como outra pessoa que eu atendia, que ele também veio mais nessa pegada, que projeto de vida, que eu quero construir, né? Ele era militar, né? E ele não queria continuar seguindo carreira, mas ele queria aproveitar a estabilidade da carreira militar, o dinheiro que ele estava ganhando para construir alguma coisa, né? Sim. E aí ele dizia, olha, a coisa que eu mais gosto é reunir pessoas, né? Reunir pessoas para contar uma história, fazer um churrasco, né? Ver ali as pessoas felizes, dando risada, tudo, né? São coisas assim que eu gosto, né? Que me chama Ele atenção, me virou um conecta. churrasqueiro. Obrigada. Oi? Desculpa, Quase né? isso, não virou um churrasqueiro, mas Ele abriu um vira... restaurante. É, alguma coisa nesse estilo. Porque Mas às vezes abriu que um ele vira churrasqueiro, restaurante, você fala, exatamente, ai, que legal. né? É porque às vezes faz sentido com a pessoa mesmo, né? Né? Que legal. Daí ele abre um restaurante, tá feliz, né? Vai nas mesas. Ele diz: Não, Léo, não quero trabalhar na cozinha, não quero nada, eu Ah, não, quero, aí ele, eu aham. quero abrir restaurante para ficar indo nas mesas, conversando com as pessoas. Mas seria o melhor papel também de um cara que abre restaurante, vou te falar a verdade, porque ele fica preso, ele contato com, se ele gosta, claro, né? Contato com os Né? clientes, fazer amizade. A pessoa tem, nossa, eu gosto de voltar lá porque o fulano me trata bem, é como se eu fosse de casa. Né? Ele já sabe que eu gosto. É mais legal ainda, vou te falar a verdade, Né? porque coitadinho, que há pra ficar na cozinha tá, é outro rolê, é É diferente, outro rolê, cada um com a sua né? vocação. Então era assim que ele se via, né? Essa visão de mundo que ele queria construir, porque ele queria oferecer essa experiência para as pessoas, Incrível. né? Então, isso é interessante, esse é o espaço de desenvolvimento, né? Qual é a área que nos chama, que nós somos convocados a atuar com os nossos talentos, nossos potenciais, né? E aí, o próximo pilar, que é a ferida sagrada. Opa, eu não mudei o título, continua espaço de desenvolvimento, mas aqui seria a ferida sagrada, tá? Então, a ferida sagrada serve como um lembrete de que, mesmo nas trilhas mais desafiadoras, encontramos as experiências que nos levam ao nosso verdadeiro propósito nessa vida. Esses caminhos difíceis, muitas vezes repletos de dor, não são meramente obstáculos a serem superados, mas eles desempenham um papel crucial na formação de quem somos e no desenvolvimento de nossas habilidades essenciais. Aqui a gente precisa voltar para o eixo central de conflito. E eu botei essa imagem justamente para nos lembrar, nós precisamos aprender a carregar nossa cruz.
E a nossa cruz, muitas vezes, ela se mostra de fora para dentro. Não foi Jesus que pegou a cruz porque ele quis pegar, Sim. né? Deram essa cruz para ele. Toma e carrega a tua própria cruz, Uhum. né? Só que esse movimento de carregar a cruz foi fundamental para o que viria depois. Dentro de um olhar esotérico, ou seja, esotérico não no sentido, né, pejorativo da palavra, mas esse conhecimento mais interno, oculto, né, íntimo, né, que pouco se fala, normalmente se fala do conhecimento externo, né, dessas interpretações externas, né, mas é justamente isso, para a gente transcender, passar pelo processo de individuação, né, nós precisamos carregar essa cruz. Carregar a cruz do contexto que nós estamos instalados. Só a partir daí que nós iremos florescer. Hum. Né? Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas inclusive é de um mantra que eu, que eu construí, né? Com recortes de algumas frases, que é floresça onde Deus te plantou. Então é eu tomar aquele desafio do contexto onde eu estou como uma escada de florescimento, uma escada de crescimento. E que sem aquela dor, provavelmente eu não teria condição de desenvolver o que eu precisaria desenvolver para chegar onde eu estou. Né? Então, a ferida sagrada, por que sagrada? Porque a gente passa a olhar para a nossa cruz, para as nossas dores, como algo sagrado. Assim como a cruz. Se a gente olha para a cruz de uma forma objetiva, ela é um instrumento de tortura. É. Não tem nada de legal naquilo ali. Hum. Mas por que que a cruz é sagrada? Pelo crescimento, pela autorresponsabilidade, na minha cabeça. É, também nisso. Evolução, não sei. Porque ela nos leva a essa evolução. Aham, aham, nos leva a algum lugar, né? Você sofre, mas por um motivo maior, Exatamente, porque mais tem divino, algo mas não é uma ali. escolha, não é uma coisa que a gente gostaria de fazer. Fala assim, não, não gostaria de passar por isso, não, não gostaria não, mas aí a gente vai, né? E aí a gente passa. É, a gente não gostaria de passar, mas nós vamos passar porque essa dor nós precisamos passar, a gente querendo ou não. Nós não temos Aham, escolha de não passar por essa dor. Querendo ou não, nós vamos passar por essa dor. Querendo ou não, nós temos que carregar essa cruz, esse instrumento de tortura. Só que num olhar de uma dimensão noológica, né? Quando a gente desenvolve a faculdade intelectiva, o intelecto, ou seja, a gente olha para a realidade de forma mais profunda, eu entendo que aquela dor está despertando algo mais elevado dentro de mim. Se eu não me perco nas aparências. É que nem na academia. Lógico que a academia a gente vai por livre, espancada escolha, né? É uma escolha mais uma por, escolha duvidosa, né, uma uma escolha necessidade duvidosa, além né? de nós, né? Mas a gente vai na academia e ela nos gera dor. Sim, E essa dor nos faz crescer, né? E só faz crescer porque tu não foge daquela dor. Tu entende o propósito daquela dor. Tu entende que aquela dor está desenvolvendo algo dentro de ti. Tá?
Então, esse é o convite desse pilar da vocação, é entender que o nosso eixo central de conflito, a nossa ferida, é algo sagrado. É algo que, um, é inevitável, e dois, tem um sentido mais profundo, que está além da aparência, que está além da dor propriamente dita. E que quando a gente cada vez mais vai ampliando o nosso olhar para esse papel dessa dor, a gente vai entender que sem essa dor, provavelmente nós não teríamos condições de fazer o que nós podemos fazer agora. Talvez Jesus não seria Jesus Cristo sem a cruz, Sim. né? Porque ele vem nos ensinar esse caminho. Ah, Né? aham. Tem uma autora que se chama Edith Stein, eu cheguei a te comentar hoje sobre ela, né? Que ela é uma filósofa dentro da fenomenologia. Ela segue a linha de Russell, que é o pai da fenomenologia, só que ao mesmo tempo ela é uma santa católica. Agora eu não Eu me acho. lembro qual é o nome de canonização dela. Ela foi uma freira, né? Ela foi uma monja católica, mas ela era acadêmica também. Edith Stein, ela é uma santa alemã. É Santa Teresa Benedita da Cruz é o nome dela, de canonização, né? E um livro dela se chama A Ciência da Cruz, né? Justamente para a gente entender o que está por trás desse símbolo da cruz, que é um instrumento né? Esqueci a palavra agora, né? Ah, meu Deus. Evolução. Oi? Instrumento de evolução, instrumento de De sofrimento para tortura. Ah, meu Deus, de tortura, estrutura. Tá. né? Exatamente. Tá? Então, quando a gente olha para o nosso eixo central de conflito, vamos começar a buscar refletir sobre isso. E dentro do processo terapêutico, né, é um norte que nós precisamos, nós como terapeutas, ter clareza sobre o eixo central de conflito. E não está ali só por estar, só para atrapalhar a vida da pessoa. Né? A sombra, na Então, linguagem é isso humana, que é, né? Porque aparece que vem e atrapalha, desestabiliza e no fundo a gente só quer retirar, né? Não, só tira, tira da minha frente, sai, fecha, encerra, como se ele não fosse aparecer em outro lugar, né? Porque, né, ah, Deus é bom, né, com a gente, né? Quando é pra evoluir, ele não brinca em serviço, né? Tipo assim, né? porque às vezes a gente fala assim, olha, eu fugi daqui, mas vou enfrentar. Nossa, isso é muito verdade. Eu fugi da minha mãe no Brasil, mas encontrei tanta mulher difícil no meu caminho aqui na Austrália. Eu falei, Pô, gente. tantas mães aqui na Austrália. Nossa, eu juro pra você, mulher. Nossa, as três, assim, ó, só cacetada na cabeça. Eu falei, meu Deus, o que que eu não tô aprendendo, Deus? Aí eu tive que aprender pra parar. Falei, eu resolvia uma, aparecia outra, eu resolvia um. Falei, gente, mas eu não faço nada. Aí esse era o problema. Era não pôr limite, não se posicionar, não falar, olha, amiguinho, você não pode me machucar desse jeito. Você não pode. Aí você vai aprendendo. E Deus faz as formas dele, né? Meu problema agora é. Jacaranda Crystal, se eu encerrar esse ciclo, qual vai ser o próximo ciclo que Deus vai me dar? Daí vai ter outro. Olha, tinha mais coisa para se aprender lá e você não quis. Você falou que não quis. Agora eu vou te dar em outras formas. Eu, hein? Mas tá bom, Deus, a gente tá brother, tá tudo certo. Faz parte, né? E a gente quer fugir. A gente quer, você fala assim, não, eu não quero sofrer. Quem quer sofrer? Não, eu só quero evoluir, mas sem sofrimento. É possível? Uhum. Não é não. E faz Exatamente. sentido, tipo, até do interagente, se ele vier com uma questão, o quanto que a gente não vê o que que tá sendo desenvolvido, em vez de focar em só tirar. Ah, então sai. Ah, então, vamos supor, induzir ele a give up, a sair daquela situação, né? Tipo assim,
ai, fugir, se libertar, mas calma. Hum. Vamos primeiro olhar o que que a gente está crescendo com isso aqui, né? E depois, aí se for o caminho, realmente não ressoa com a vocação, não ressoa com nada que a pessoa faz, não tem sentido nenhum. Então vamos se especializar para a gente poder migrar para fazer um processo de transição, né? É, Faz todo sentido, faz todo sentido. exatamente. Né? Então, nós, como terapeutas, a gente precisa ter clareza disso. Existe um sentido maior por trás da sombra, do eixo central de conflito. E nós, terapeutas, a gente precisa entender isso, porque aqui está o caminho de desenvolvimento. Né? O caminho de desenvolvimento é a gente olhar para o nosso eixo central de conflito e entender que ele está te propondo um desafio de crescimento. E é ali aonde tu vai conseguir virar a chavezinha da tua vida. Né? Sim. Então, os desafios e traumas que carregamos do passado têm uma profundidade que vai além da dor imediata. Eles criam um contexto rico e complexo que pode catalisar o despertar de habilidades e talentos que, de outra forma, permaneceriam adormecidos. Essa transformação é fundamental, pois cada experiência difícil traz consigo lições valiosas que moldam nossa resiliência, empatia e força interior. Então, por exemplo, luta atenta, né, de cuidado com o outro, né, que eu trouxe, né, essas habilidades, né, de querer cuidar, de ajudar o outro no seu crescimento, de dar atenção ao que está sendo dito, né, de acolher o que está sendo dito. Opa, tu deu uma travada, tá ouvindo? Deu uma travada aqui também. Agora Tá, voltou. voltou. Né? E olhando para trás, né, dentro do processo de autoconhecimento, de analisar, eu percebo que, né, essas habilidades, né, se ativaram muito a partir disso. E eu nunca vou saber se elas estariam ali se eu não tivesse passado por isso. Porque faz parte de quem eu sou o meu eixo central de conflito. Mas eu sei que o valor de escutar alguém, de valorizar alguém, de ajudar alguém a se encontrar na vida, está muito relacionado também com o meu eixo central de conflito. Faz todo sentido. Se a gente Né? conseguisse enxergar isso dessa maneira toda vez, né? Às vezes a gente se perde, né? É difícil quando você tá tão dentro do problema, né? Então, o eixo central de conflito, essa cruz que nos é imposta, que vem de fora para dentro, ela vai ativar habilidades que vai ser fundamental para a tua construção da tua vida, da tua profissão, do mundo que tu vai Faz construir, todo sentido. ou do mundo que tu vai destruir. Se tu não olhar um sentido, encontrar valores, encontrar, né, um espaço de fortalecimento. É um A espaço pessoa, se ela tem maturidade para de olhar para isso, resiliência. daí ela precisa um olhar maduro para isso, né? Oi? Voltou? Precisa. Deu umas travadinhas, né? Deu uma travadinha. Porque se ela não tiver
Maduro vai ser só uma mágoa, ai, nossa, eu sou. Não consegue entender o porquê disso, Isso, né? exatamente. Por isso que ela precisa ter. Ai, não, eu só. Tem gente que só reclama, né? Nossa, tem colega que a gente encontra e reclama, 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 reclama. E ele não vê nenhuma luz naquilo que ele sofre, ele não vê nada de aprendizado, ele só vê sofrimento, sofrimento, sofrimento. E aí, quando ele começar a olhar, falar, não, é isso aí, Deus tá. A religião traz muito isso, né? Não precisaria vir da religião, mas a religião traz muito isso. Tipo, todo sofrimento tem uma evolução por trás. Tudo que a gente passa aqui, a gente passa por um motivo. É feito Uhum. para nós, exclusivo para nós. Não é, é aleatório esse sofrimento. Não, não existe isso. E aí, traz, se as pessoas tivessem esse olhar maduro, nossa, muito interessante. E mesmo assim, a gente se perde, mesmo sabendo da teoria, né? Se perde. Né? Por isso que, para a gente chegar nesse olhar maduro, o primeiro passo da terapia é o eixo central de conflito. É organizar a vida da pessoa, né? Ajudar ela a amadurecer diante da sua carência, a, a, a compreender, a organizar os seus traumas, né? Os seus comportamentos distorcidos, suas dinâmicas disfuncionais de comportamentos. Para aí depois, se a pessoa quiser, se ela estiver no momento desse passo, a gente ir construindo, aprofundando o eixo central do ser, né? Interessante. Mas, de qualquer forma, faz parte do desenvolvimento terapêutico, né? Quando a gente fala do eixo central do ser, a gente fala da vocação, mas a gente fala também do desenvolvimento pessoal, que não necessariamente está relacionado à vocação, né? Então, de qualquer forma, esse encontrar sentido da dor sofrida é fundamental para a pessoa conseguir ir além das suas dores, ir além dos seus traumas, né? A gente Nesse só sentido. consegue lidar com aquilo que faz sentido, com aquilo que tem um propósito, um porquê de ser. Senão a gente ainda fica se debatendo em relação àquela questão, que a gente não encontra resposta, porque não tem sentido daquilo de ser, né? É, Mas tem um sentido de ser. aham, aham. É que a gente ainda é muito primitivo, né? A gente vê a dor, a gente quer fugir, a gente quer correr, dor é ruim, dor é. Aí, aí tem que. A terapia é incrível porque ela consegue ir abrindo essa visão para o sentido, o que se aprende, o que está se aprendendo, o que está se trazendo. E por que que é tão difícil para você? E aí você vai conseguir Exatamente. Não é à fortalecer, toa, observando, né? não é à toa que Francisco de Assis, ele fala, né? Senhor, me ensine a amar os raivosos. Me ensine a ter paciência com os impacientes. Me ensine a tolerar os intolerantes. Ele não pede, me ensine a amar aqueles que são amáveis. Me ensine a É. tolerar os tolerantes, né? Então, Uhum. essa essa teoria, né? Ou teoria não, esse movimento dos contrastes é fundamental para o desenvolvimento humano, para a gente desenvolver resiliência, força interna, empatia. Voltamos sempre, por exemplo, da academia. Tu não vai desenvolver musculatura sem puxar, sem fazer força contra aquele peso. E normalmente é acima do que você suporta, né? Acima do Normal. que você. Não é tipo assim, mas tá tão gostoso, confortável. Fala, É, não, então, mas se você quer resultado, você vai tem que precisar fazer gerar um pouquinho esforço. mais do que você aguenta. E aí, e na vida é uma puta metáfora, né? Tem que ser o Você peso tá da aguentando, tá cruz. fácil. Né? Tipo Exatamente, assim, é né? que no limite ali de não aguentar. Exatamente. Então não é à toa que, por mais lógico que nós vamos sempre buscar o melhor, o se desenvolver, né? Mas
os desafios, as dificuldades que nos constitui a partir das nossas relações familiares, principalmente, é fundamental para o nosso crescimento. E Freud diz, é muito difícil o desenvolvimento humano se não houver traumas. Interessante. Os traumas, as dificuldades do passado, é o nosso peso da academia, que faz crescer o músculo. E hoje a gente percebe muito na geração Z, né, geração Alfa, geração Delta, que são as próximas gerações aí, que já Sabia se os nomes. falam, né? Uhum. Pessoas fracas. Por quê? Porque a nossa geração, nós, millennials, né, que somos sobreviventes dos nossos pais, que saíram de coma do coma por causa dos nossos avós, É isso mesmo. Não, você tá o, certo. qual foi a ideia nossa para a próxima geração? Era tentar ao máximo diminuir os traumas e os sacrifícios. E o que que nós estamos percebendo dos problemas atuais? Nós criamos uma geração fraca, Exatamente. entende? Aham. Então o desafio aqui não é, então vamos, dane-se os traumas e vamos bater, voltar a bater nas crianças e não sei o Ah, quê, não, não é desse lugar. Não né? é desse lugar. A questão é não tirar os desafios da geração. Se a pessoa precisa se frustrar, deixar se frustrar. Se a pessoa precisa se esforçar, se sacrificar, quebrar a cabeça, deixa quebrar a cabeça. Faz parte. É o sofrimento que faz parte da vida, não o sofrimento de abuso, que abusa E da individualidade do humano. As pessoas não estão sabendo diferenciar. O que que faz parte? Ai, ele vai ter que, sei lá, pôr a roupa dele para lavar, não pode, ajudar na casa. Uma criança de 3 anos não pode pegar numa vassoura. Lógico que a responsabilidade é muito diferente, vai pegar mais brincando. Mas aí você tira o humano do humano. O humano de é, cozinhar, o humano de. Isso, gente, isso aí é vida, ele vai ter que cozinhar, comer. Agora, quando ele faz uma coisa que eu não gosto, eu vou lá e, dependendo, né, do jeito que você fala. Do- isso tem jeito. Mas é saber qual é, que é a linha de seguir, né? E aí se perdeu na linha, né? De tipo, o que que é coerente, quais sofrimentos fazem parte, quais sofrimentos não são necessários, né? E aí se perde nessa. Ah, mas é, se eu posso dar, por que que eu não vou dar tudo que eu posso? Mas e se ele me odiar? Tem coisa assim, eu achei engraçado. Lá em casa, assim, lá no Brasil, né? Tá com o José, tá com um aninho e pouquinho. E tem algumas coisas que eles não gostam de fazer e tem gente que não faz. Vamos supor, às vezes precisa limpar o nariz dele. Ai, não, que ele não gosta de fazer isso. Então, se eu limpar, ele não vai gostar de mim. Aí tem uns lá em casa que falam assim: eu não faço, eu não faço. Não, não, eu não faço, não vai gostar de mim. Tipo, a que ponto chegamos a isso, gente? O menino está com o é, nariz entupido, precisa ser limpado. Ai, mas ele não gosta e aí ele vai odiar a pessoa que faz. Gente, como se o ser humano fosse tão raso desse jeito, né? Vamos. exatamente. Exatamente. Que nem nós fomos agora, tá tendo uma exposição de dinossauros aqui num Ai, que shopping, legal. e que a Isabela adora também. A gente foi levar ela esse final de Aham, semana. E ela chupa bibi, chupa bico, né? Ela chama de aham, bibi. aham. Bibi. E tem um bico reserva, porque uma vez ela perdeu o Ah, bico, e aí daí a gente sempre deixa um reserva para garantir. imagino. Melhor. Justo. Né? E daí ela descobriu o bico reserva, tudo. Hum, E é um bico hum. rosa e um bico azul, né? E ela usa o bico azul, o bico rosa é o reserva. E aí Tá, a gente foi sair lá e ela queria, porque queria levar o bico rosa em vez do bico azul. Ela queria o bico rosa. E aí tá. nós já estávamos dentro do carro, já, lá na rua. Ah, tá. E ela começou a chorar, chorar. Eu tô aqui, eu vou ali pegar. Eu peguei o bico azul, levei até lá, peguei o bico rosa e trouxe para ela. Para quê? Ela entrou num desespero porque ela queria o bico azul. Eita, pô.
Um dia tu vai descobrir A isso. criança, né? Criança de 2 anos é assim. Ela vai dizer, mamãe, quero água. Daí tu vai levar a água para ela no copinho dela. Mamãe, mas não quero nesse copinho, quero naquele copinho. Daí, tá. Daí Ah, tu vai pegar, é. tu vai trocar o copinho. Daí ela vai dizer para ti, não, mas não Aham. quero mais nesse copinho, eu quero no outro copinho. E assim vai. Então, criança de 2 anos tem essa dinâmica também. Essa, Mas essa conflito para a gente evoluir a paciência. porque ela ainda está aprendendo a escolher, entender o que que é escolha, sustentar uma escolha, ela não sabe isso ainda, né? E, Aham. e eu não voltei para pegar o Bico Azul. A gente foi pro evento. Ela entrou num desespero, raiva. Ela mordia o bico dela. Ela queria esganar o de tanta raiva que ela ficou, né? Mas a gente tem que se posicionar, porque senão eles nunca vão aprender. E aí tem Aham. uma Aham. psicanalista que eu não vou saber te dizer o nome agora, mas eu vi no Rios, né? Que às vezes aparece Rios sobre paternidade, Sei. maternidade. E tinha Aham. uma Aham. psicanalista de desenvolvimento infantil, e ela disse uma coisa que eu achei bem interessante. Ela disse: Tu nunca vai conseguir educar o seu filho se tu não aceitar o fato de que ele vai te odiar. É isso. É desse lugar. É desse lugar. Esse é o ponto. Se tu não conseguir É aceitar o desse fato que lugar. tu vai ser É desse lugar. odiado pelo teu filho, tu nunca vai conseguir educar ele, É desse lugar. né? É desse lugar. As pessoas não querem, morrem de medo de serem odiadas. Isso é para tudo, uma liderança. Isso é para tudo na vida a gente foi, a gente quer pertencer, porque a gente quer pertencer, a gente quer que as pessoas nos amem. E aí é uma coisa assim, mas é uma coisa que perde caráter, que perde essência, que perde valores. Porque, uai, se todo mundo faz, eu também vou fazer, porque eu preciso pertencer é maior do que o que. Nossa! E que a criança é igual o pai e a mãe. Gente, Uhum. papel de pai e mãe é um papel difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. Né? A gente falou, vai ser fácil, vai ser só. Tava errado. É para crescer, para ir pro céu. O negócio aqui é Né? hardcore, é cruz, assim, de tipo de muitos desafios. É muito amor com muitos desafios. Mas ser amado. Ah, precisa tomar remédio, não dou porque ele chora. Ah, gente. Ai, vacina. É uma merda, concordo. Ninguém quer dar vacina na criança, maior judiação. Mas não tem o que fazer, tem Mas tem que. que dar. Falar, olha, é um sofrimento que a gente vai passar É, e vai fazer o exatamente. quê? É. Botar limites na brincadeira, botar horários de comer, de dormir, regras, tudo isso a criança não vai gostar, mas tem que botar, né? Parte. E isso vai gerar trauma, de alguma forma. Ah, aí a gente paga psicólogo. É, porque é isso, tipo assim, Mas esse trauma eu. vai desenvolver habilidades, virtudes, potenciais, né? Vai despertar coisas que estão adormecidas e que são fundamentais para o crescimento da pessoa. E é isso que nós Faz precisamos sentido. encontrar por detrás do eixo central de conflito, né? Aham. Né? E acabou-se aqui. Foi? Olha, a Foi. gente conseguiu. Então eu vou compartilhar aqui a tela do questionário para a gente dar Legal, legal, legal. uma olhada Aproveitar que tem aqui. tempo. E aí depois, se tiver alguma dúvida do questionário, até para tu responder depois, daí tu Não. me diz Aham. e a gente vai tirando aqui. Beleza. Então, o questionário sobre a vocação são 10 perguntas. Tá. Então, a primeira pergunta é descrever pelo menos 5 talentos que você tem, tu já reconhece, né? Segunda Aham. pergunta,
dentre esses 5 talentos, qual o seu talento singular, aquele que tu percebe que é mais em evidência, né? O que realmente, verdadeiramente você acredita que seja o seu talento maior, o único especial, só completando ali a pergunta para ficar mais claro, tá? Talento, Uhum. habilidade, potencial são palavrinhas-chaves para a mesma coisa, tá? Quais comportamentos demonstram ou caracterizam os seus talentos? Então, isso é para especificar mais ainda. Então, indo para o espaço de desenvolvimento. Qual é o teu espaço de desenvolvimento? Que setor, né, que compõe a vida humana, você se sente apaixonado, inspirado a estudar, né? Que chama a tua atenção, que te inspira, te leva para aquele estado de flow que quando tu tá ali, tu perde a noção de tempo, né? Então, de que Uhum. forma o teu espaço de desenvolvimento ajuda no empoderamento com os teus talentos? De que forma que tu vê que esse espaço de desenvolvimento ajuda a tu botar em prática os teus talentos, tá? Então, para ter mais clareza do eixo central de conflito, né? Qual é o teu eixo central de conflito? Aí vale a pena dar uma revisada lá nas aulas de eixo central de conflito. Qual é a tua dor base que te acompanha desde a infância ou início da adolescência, né? Essa dor base Interessante. criou. Oi? Interessante a pergunta. Essa dor base criou quais tipos de crenças limitantes e comportamentos distorcidos na tua vida, né? Então, aqui para a gente entender as limitações do eixo central de conflito. Para ir, então, para a próxima pergunta, que é como transformar o teu eixo central de conflito numa ferida sagrada. Então, se você pudesse dar um novo significado à tua dor base, qual seria? Quais são as novas crenças sobre si mesmo e comportamentos que você teria ao ressignificar o teu eixo central de conflito? O teu eixo central de conflito foi catalisador para despertar quais potenciais dentro de você, né? Então, por exemplo, né, voltando ali ao meu exemplo, né, o meu eixo central de conflito ele está muito relacionado ao não me sentir escutado, né, dentro da minha família, valorizado as minhas opiniões, aquilo que eu entendia sobre a vida, sobre os assuntos, né? Logo, eu também não me sentia pertencente àquele meio. Quando eu cresci com essa carência, eu não conseguia me sentir pertencente na vida, eu era um perdido na vida, né? Atirava para todos os lados e não chegava para lugar nenhum. Como também eu tinha uma insegurança muito grande porque eu não valorizava as coisas que eu acreditava que era importante para mim, né? Então, Sim, sim. esse eixo central de conflito começou a me mostrar a importância de uma escuta que valoriza o outro, né? A importância de a gente conseguir encontrar o nosso lugar no mundo, né? Daí eu percebi, bom, é isso que eu preciso desenvolver, né? Isso foi inconsciente, lógico, né? Então foi um movimento que Aham. eu comecei a perceber, pô, o eixo central de conflito ele traz duas habilidades, né, que é muito importante para mim, de eu começar a escutar as coisas que são importantes para mim, de eu começar a valorizar o que o outro está trazendo, de eu valorizar meu não era valorizado, Sim, sim. né? E aí eu comecei a entrar cada vez mais na espiritualidade, né? A ler assuntos que era do meu gosto, porque eu era chamado de ET, né? De velho, porque os assuntos que eu gostava não tinha nada a ver com a cultura da minha família, né? Então, o eixo central de conflito me mostrou, me ajudou a valorizar cada vez mais aquilo que é importante para mim. E desenvolveu essa habilidade da escuta, do cuidar do que é importante para o outro, né? Que foi fundamental para
eu chegar aonde eu estou agora, né? E que nos conecta ainda mais com o outro. Porque, de alguma forma, a ferida sagrada, ela gera empatia dentro de nós, Sim, entende? Então, quando a gente consegue olhar para o nosso eixo central de conflito como algo sagrado, e nós estamos alinhado com aquilo que é nosso, né, com as nossas habilidades, com o nosso espaço de desenvolvimento, com a nossa vocação, isso nos ajuda a se conectar com as outras pessoas, porque eu entendo a dor do outro também, porque aquela dor também é minha, né? Então há uma conexão também através da dor. Então isso é muito importante. com certeza. Então, a número 9, qual é a visão de mundo que você carrega dentro de si? Ou seja, se você pudesse construir a realidade, ajudar a construir a realidade, qual seria o seu papel nessa construção? Né? Qual é a tua responsabilidade na construção da realidade? Esse é o mundo que tu quer viver, né? E eu vou construir esse Uhum. mundo através desse meu papel, né? Dessa minha responsabilidade. Então, considerando que toda vocação deve prover à humanidade um benefício ou uma transformação, compartilhe 3 formas específicas que a tua vocação pode ser útil às outras pessoas além de você mesmo, Interessante. né? Então, olhando para o teu espaço de desenvolvimento, para as tuas habilidades, né? Para as tuas dores que tu ressignificou, que tu entende que te trouxe potenciais, força, né? O que que me chama a prover à humanidade? O que que me chama a levar algo para a humanidade? De que forma, né? Então, traz 3 formas, 3 papéis que tu poderia ser atuante na comunidade. Né? Então, dentro Muito do interessante. meu, ah, Ah, então, pegando ainda como meu exemplo, eu me via muito e me vejo como terapeuta, né? Ajudando as pessoas a se conhecer, a encontrar o seu norte na vida, né? Professor, né? Ou seja, disseminar ideias. Qual era um dos meus eixos central de conflito? Né? Não dar valor às ideias, né? E como professor, eu atuo diante dessa ferida, porque essa ferida me tornou capaz de conseguir comunicar coisas importantes dentro desse espaço de desenvolvimento, né? E aham. dentro também do desenvolvimento espiritual. Então, são 3 formas que eu me vejo atuando na comunidade, né? Pedir só um momentinho. Uhum. Olha quem veio aqui, Pamela. Cadê? Deixa eu ver. Vem aqui. Ei, peraí que... Ah, tá muito pesado. É o pezinho. Olha aqui. Oi, gente. Oi, Olha a amiga do Isabela. papai ali, ó. Oi, Isabela, Essa é a tudo Pamela. bem? Ó, oi. Dá oi pra Como Pamela. você tá grande? Quantos Oiê! anos tu tem? 1, 2, 2 aninhos. É, É. tudo isso. Você tá com a Bubu ou com a Bibi? A Pamela é essa aqui. A tia Ah, porque a Pamela tem amiguinha o chama mesmo também nome da Pamela. amiga Pamela, né? É verdade. É o mesmo nome, né? Como tá grande. Tu veio da Você tem um creche. irmãozinho agora? Como é que é o nome do maninho? Fala pra Pamela. Como É? ele chama? Como é que é o nome do maninho? Como?
Como é que o gato comeu a língua? Ei! Ai, ai, ai. Ai, É, envergonhado. tô com vergonha. Mas então, Ai, ai. Pamela, daí tenta preencher esse questionário. Se tiver alguma dúvida, Sim. me manda ali que eu vou respondendo. Não, vou preencher ele e aí eu mando no nosso chat e a gente pode conversar com ele na sexta. Dá, porque aí já vem com ele respondido, mas dá pra trocar uma ideia, né? De Tá, tipo. Aí fica mais dinâmico, porque é longo, sim, assim. tá. E aí já dá, Pode a ser. gente conversa sobre ele, porque é muito legal, muito interessante. Certo. Daí, essa é até uma pergunta que eu te fazer. Essa semana a gente faz terapia. Isso, normal, 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 Tá, normal. beleza, então. Na Então sexta. tá. Tá Vamos lá, bom? então. Um, um Até beijo. sexta. Dá tchau. Até. Boa Tchau, noite. Pamela. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Léo. Até. Até. Essa aqui não é a Pamela, Pamela. Essa aqui é amiga do papai. Não, mas podem entrar aí. Despejar aquela Eu árvore vou despejar. e limpar o furo. Eu te mandei mensagem, tu não respondeu, não sabia se tu ia entrar ou não. Eu não estava entendendo. É que lá em cima a conexão é horrível. Parei no... Só um pouquinho, filha. A gente tá organizando aqui as coisas pro banho, tá? Estava lá na frente. Hum, hum. Estava legal. A mamãe mandou um vídeo. Estava brincando com o computador. Hum. É. Tapou tudo lá na creche. Tirou a soneca da tarde. Brincou com os coleguinhas. Ah, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Não vou já. Já frisa, me come do papai agora. Já frisa, 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 frisa. Papai. Ai, não. Tem presente também? Ah, cagalhão. Mania também faz cocô? Sim, tá esperando o tempo mandar. Bota ali pra mim o coisa. Isabela, olha só, o papai tem que atender ainda. Nós vamos tomar banho. Filha, tu tá vendo o papai? O papai tá aqui?
Ela não é pra mexer. Vou trocar essa fralda. Não? Não? Então, tem que pegar ali. Eu vou botar ele lá. Não, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Mamãe tá falando, você tá escutando? Quando você ficar com cocô, daí vai espalhar mais na bunda. Ah, espera um pouquinho. Não é pra sentar. Isso aqui posso desligar? Não. Tá, não é pra mexer. Fechou. Vou para a banheira dela? Tem ventilador. Moca, aí vai ali com a mamãe. Papai precisa trabalhar mais um pouquinho. Depois o papai desce. Vai lá com a ajuda da mamãe a tirar o cocô. Tá? Dá pra que essa caixa? Sim, pra tirar. O banho fica cheirosa, Ó. com perfume. Depois eu vou tirar o pescoço da Isabela. Tá? Na hora que o papai precisa falar só com mais uma pessoa, eu já desço. Tá? Vai ali com a mamãe e toma um banho. Mas pra depois o papai cheirar o teu pescoço Ah, e eu vou sentir querer ver o o perfume, cheirar o cheirinho. perfume. Tá, o papai só vai ali falar com mais uma pessoinha e já desço. Tá? Daí o papai já desce. Filha, quando tu sair do banho, o papai vai descer, É, tá? tu vai sair do banho, o papai já vai descer. Vem. Vai ali com a mamãe. Vai ali com a mamãe, o papai já desce. Rapidinho, Nenoca, tá? Dá um beijinho aqui no papai. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Ai, esse beijinho com o bebê. E esse beijinho de bebê. Olha. Gatinha. Tá, vai ali. Vem. Vai ali, o papai já desce, tá? Filha. Depois que o papai, depois que você tomar banho, o papai vai descer pra te pegar.
Oi, Leonardo, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Oi, boa noite. Deixa Estou eu aumentar ouvindo? meu volume. Tô te ouvindo. Tudo certo, tá me ouvindo? Uhum. Então, tá buenas. Boa Você tá noite. num lugar diferente? Eu tô no meu quarto. Quer dizer, Ah, no meio improvisado aqui. uhum. Muito bem. Geralmente eu fico no escritório, que tem aqui em casa, né? Mas meu pai vai trabalhar ali, daí eu vim pra cá. Ah, tá. Então, vamos lá, Sarita. O que que manda para hoje? O que que nós vamos aprofundar? Ahn, bom, eu começamos a contar o que aconteceu na última semana. Acho que deu uma travadinha agora, não sei se estão me ouvindo. Voltou? Acho que voltou, não sei. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Eu posso só fazer uma coisa aqui, que eu acho que Uhum. vai ser meio Tá. rapidinho. Uhum. Uhum. E não vai ficar travando muito. Eu vim pro celular. Tá. Agora sim. Eu estava falando sobre semana passada. Ah, sim. Eu ia atualizar o que aconteceu na última semana. Que aconteceu bastante coisa. Ah, bom, em relação àquelas perguntas, eu ainda não tive a oportunidade de falar com o Peter ainda. Eu tô repensando se eu vou falar dos defeitos, eu não sei, tô vendo. Mas não tive a oportunidade de falar ainda. Mas na quinta-feira a gente saiu porque a gente completou o mês de namoro, foi bem legal. E sábado eu fui conhecer a mãe dele. Travou de novo? Peraí. Será que a minha conexão tá ruim? Deixa eu ver aqui. Voltou? Oi? Voltou. Será que a minha conexão tá ruim? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar um pouco aqui as abas.